A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos de volta com mais uma aula do Pra Teu Louvor. E hoje, como nós falamos na aula anterior, nós faremos uma aula prática de exercícios, onde você poderá desenvolver um pouco mais a consciência articulatória. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios específicos para você aprender a conhecer, a manusear cada articulador do seu trato vocal. Mas é importante considerarmos uma questão. Nada na nossa voz é isolado. Então, quando você estiver exercitando, por exemplo, o articulador lábio, você vai estar movimentando também os outros articuladores, porque a resposta sonora da nossa voz é um trabalho em conjunto, feito por esses articuladores. Mas, quando nós estivermos fazendo o exercício sobre os lábios, você vai destinar o seu olhar, a sua atenção um pouco maior para esse detalhe do articulador lábio. Então, pense especificamente com cada exercício, cada detalhe que você compreender aqui sobre os articuladores de maneira individual, mesmo que eles trabalhem em conjunto. Vamos relembrar juntos? Nós temos lábios, mandíbula, dentes, língua, palato mole, faringe e laringe. Toda essa estrutura articulatória. E aqui eu já vou introduzir um assunto. Nós veremos isso de maneira mais detalhada nas próximas aulas, em aulas futuras, mas toda a nossa estrutura de rosto, toda a estrutura muscular, inervação, tecido, toda a estrutura da nossa face também precisa trabalhar quando nós cantamos. Quando você ouve um cantor e quando você vê especificamente um cantor na sua prática, percebe todo o movimento do rosto, aquela expressão bem sensível, bem específica, aquilo ali não é só estético. A movimentação do nosso rosto, ela também vai influenciar na sonoridade que eu vou produzir. Apesar do rosto não ser considerado um articulador nas bibliografias, ele também tem uma grande participação no tipo de sonoridade que eu vou produzir quando eu canto. Então, durante os exercícios, eu vou apontar em alguns momentos a participação do rosto. E em todas as nossas aulas práticas, eu quero que você entenda esse detalhe hoje, para que futuramente, em todas as aulas práticas, a gente já consiga fazer junto um movimento de face, da musculatura facial, bem definido, bem trabalhado, de qualidade, para que a resposta sonora da nossa voz tenha também qualidade. O movimento da musculatura facial influencia diretamente no movimento interno do trato vocal. Por isso não é só estético, é também fisiológico e, consequentemente, sonoro. Então, essa participação do rosto, quando a gente canta, quando a gente faz exercícios, é fundamental. Então, agora eu vou ao piano para nós começarmos os nossos exercícios. Nós vamos pensar no primeiro articulador, mandíbula. A movimentação da mandíbula, tanto para a fala quanto para o canto, é fundamental para que a pessoa que está me ouvindo, ela entenda o que eu estou falando. Quando eu falo com a mandíbula assim, bem travada, provavelmente você vai ter dificuldade de entender isso aqui que eu estou falando. Porque esse movimento é muito necessário na fala e no canto. Em determinadas frequências, em determinadas regiões da voz, esse movimento mandibular é ainda mais necessário. Então, nós vamos fazer esse exercício primeiro só com a movimentação, depois nós vamos com o auxílio das notas, da melodia. Eu quero que você faça mandíbula descendo e subindo. Ao realizar esse movimento, você já vai se atentar para um outro detalhe. A nossa articulação temporomandibular, essa estrutura que fica bem na frente das nossas orelhas. Essa articulação, quando nós movimentamos pouco, ou também quando nós movimentamos muito, ou seja, as extremidades, ela pode nos dar uma resposta de desconforto. Então, eu quero que você esteja bem sensível para sentir
como essa estrutura mandibular, da articulação da mandíbula, vai se relacionar com o movimento que você vai fazer, com o exercício que você vai fazer, tudo bem? Então, abra e feche a mandíbula. E agora nós vamos ao exercício, você vai fazer comigo o fonema UA, UA. Então, nós vamos cantar dentro desta melodia. Ua, 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 u. O foco é na mandíbula, essa abertura, esse movimento de abrir e fechar. Então, nós vamos juntos nesse exercício. Ua, 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 u. 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 Aqui eu vou entrar com um detalhe sobre o que eu falei agora há pouco. Um articulador não vai trabalhar sozinho, ele vai também influenciar no movimento dos outros articuladores. Na região grave, eu quero que você sinta a cavidade oral bem expandida e também a cavidade faríngea. A gente não vai deixar travada essa região da cavidade oral, espaço apertado, língua alta e tensa. Pensa em abertura, para que nós possamos caminhar para a região grave sem colocar peso no som, somente aproveitando a qualidade acústica desse som dentro do nosso trato vocal. Ua, 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 u. Ua, 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 u. Aqui o foco não é trabalhar a extensão vocal, ou seja, eu não vou descer até a extremidade grave, porque eu, como soprano, provavelmente não terei tanta qualidade na região mais grave como uma mezzo-soprano, como uma contralto, ou até como os homens provavelmente terão. Então, o exercício não tem foco na extensão vocal, e sim para trabalharmos os articuladores. Agora eu vou caminhar com essa mesma ideia articulatória, pensando na mandíbula, para a região média, média aguda. Vou partir daqui de novo do dó central do piano. Ua, 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 u. 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 Quando eu começo a entrar na região aguda, provavelmente eu também vou precisar ter mais consciência em relação ao espaço que eu estou abrindo na cavidade oral. Então, não deixe esse espaço comprimido, apertado, tenso. Busque o auxílio da compreensão de abertura. Cavidade oral ampla, aberta. Você vai aproveitar esse espaço aberto. É como um bocejo, para que o exercício tenha qualidade de abertura. Então, nós vamos seguir. E aí aqui eu vou dar o exemplo da importância da mandíbula nesse exercício. Se eu faço com pouca movimentação, provavelmente eu vou perder determinadas amplitudes do meu trato vocal. Eu vou perder a eficiência do articulador em relação ao som que está sendo produzido. Então, quando você cantar o exercício, quando você estiver cantando um louvor, pense na participação do seu articulador mandíbula. Se você quiser trabalhar com um pouco mais de agilidade desse articulador,
nós podemos mudar o exercício. Você vai trabalhar com o fonema moá. Então, nós vamos fazer moá, 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 moá. Essa abertura e fechamento vai acontecer de maneira mais rápida. Moá, 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 moá. 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 E aqui eu já vou falar sobre um detalhe importante. O que você também pode observar, considerando que o articulador mandíbula não trabalha sozinho. A posição da língua. Essa língua precisa ficar com o ápice, com a ponta dela, coladinha aqui na raiz do dente, bem relaxada. Não deixe essa língua recuar e lá para trás. Também não deixe a língua ficar enrijecida, tensa. Tensão de língua pode nos gerar vários prejuízos no canto. Mas já já a gente fala do articulador língua. Agora eu vou subir um pouquinho para a região média, média aguda. Mua, 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 mua. 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 Percebe a agilidade desse articulador? Ele precisa dessa mobilidade, dessa flexibilidade articulatória para te beneficiar na hora de cantar. Então, falamos um pouquinho do articulador mandíbula. Nós vamos agora para o articulador lábio. Os lábios, especificamente, eles têm uma relação muito grande com as outras musculaturas faciais. Então, aqui, quando você pensar em lábio, você não vai pensar só nesses dois pares de músculo. Você vai pensar na musculatura vizinha que cerca os lábios. Músculo risório, bucinador, músculo levantador do lábio superior, os próprios zigomáticos maior e zigomático menor, que movimentam também as nossas bochechas. E o exercício que nós vamos fazer vai trabalhar muito com essas musculaturas vizinhas. Você vai pensar em bico projetado e fechado, sorriso bem largo, mas fechado também. Ou bico aberto e sorriso também aberto. E aí você vai ver que toda a musculatura vizinha está trabalhando junto com o articulador lábio. Nesse exercício aqui, nós já vamos fazer associando a vibração dos lábios. E eu quero que você faça comigo. Se você não consegue fazer a vibração do lábio, não tem problema. Já já a gente vai para outro exercício que também vai movimentar o articulador lábio. Mas quando você precisar treinar a movimentação dos lábios, a vibração dos lábios, quero que você pense em um detalhe. Os dentes, que são outros articuladores, eles não podem ficar apertados, porque qualquer necessidade de pôr força no exercício, pôr força na voz, eu vou apertar os dentes e vou gerar um padrão de tensão na mandíbula. Então pense em dentes um pedacinho, como uma unha, bem fininho, afastados, parte de cima da parte de baixo. Então nós vamos fazer a vibração do lábio pensando nessa movimentação toda frontal. Os meus dentes estão afastados, parte de cima da parte de baixo. E eu tenho espaço aberto na cavidade oral. Eu não estou com espaço comprimido. O som seria outro. Dente aqui está junto e o espaço está bem reduzido. Essa falta de espaço vai me gerar um padrão de tensão. Qualquer tensão que eu faça na região do trato vocal também vai se transferir para a minha região de prega vocal, ou seja, eu vou colocar força sobre a prega vocal. E nós não queremos isso na prática do canto. Então, nós vamos juntos com a vibração do lábio.
caminhar agora para a região média aguda e aí nós vamos perceber os detalhes de diferenças que podem surgir durante a mudança de região da voz. Quanto mais agudo, mais leveza eu posso deixar esse som ter e também mais espaço, para que o som não fique muito apertado e tensione assim a minha prega vocal e toda a estrutura laríngea, toda a estrutura do trato vocal. Um outro exercício, ainda dentro da vibração, que você pode explorar, é aumentar essa quantidade de notas e trabalhar com um passeio dentro da sua extensão vocal. Isso te ajuda a controlar melhor o movimento da vibração do lábio, trazendo fortalecimento para essa musculatura, sem contar que aqui você também controla fluxo de ar. Então, nós vamos pensar, ó. E eu quero que você pense na fluidez desse som, para nós não termos em cada nota uma textura diferente de voz, tudo bem? Um outro exercício que nós podemos estimular a musculatura labial. Nós vamos fazer vogal U e vogal I, trabalhando essa articulação. Lembrando que aqui eu estou mais ainda movimentando também a musculatura facial. Nós vamos fazer U-I, 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 U. Eu quero U-I, U-I, U-I. Vogal I, vogal I. U-I, 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 U. 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 Um detalhe importante, aqui eu preciso ter um dedinho de distância entre os dentes, especialmente na região média. Pode ser que na região aguda eu precise de uma distância ainda maior, nós vamos analisar. Ui, 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 u. 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 Percebeu que aqui eu já abri um pouco mais essa distância entre os dentes? Ou seja, nós vamos relacionar aqui um detalhe que eu falei nas aulas anteriores. Uma mesma vogal pode ter aberturas ou posições diferentes no trato vocal, dependendo da altura que eu estou cantando, da região da minha voz. Então pense nesse detalhe, região aguda você vai precisar de maior espaço no trato vocal, para não comprimir o seu som, não tensionar o seu som. Eu vou descer um pouquinho para a região grave, para nós vermos o comportamento dessa musculatura. Ui, 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 u. 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 Nessa região mais grave, o exercício já vai começar a se relacionar com outro articulador, especialmente palato mole e faringe. Nós vamos abrir um pouco mais essa região posterior, para que o som não fique apertado. Ui, 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 u. Ui, 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 u. Ui, 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 u. Falamos aqui mais um exercício sobre o articulador lábio.
Um último exercício que você também pode fazer em relação aos lábios é a mastigação. Do mesmo modo, você está estimulando a musculatura vizinha. E eu vou abrir aqui uma consideração para nós pensarmos. Eu já canto há muitos anos, tenho facilidade em cantar, não preciso fazer esses exercícios, não é, Paula? Precisa sim. Por quê? Cantar é algo dinâmico, porque nós trabalhamos com o corpo, com o que é físico. O nosso corpo é vivo e é dinâmico. Então, cada dia eu tenho uma novidade no meu corpo. O corpo não é estático, ele é dinâmico. O nosso organismo passa por muitas mudanças dia após dia, seja mudanças positivas ou mudanças até mesmo negativas. Então, cantar é um ato físico e dinâmico que requer treino diário. Se você tem a prática de cantar, se você faz parte do grupo de louvor, se você canta em algum coral, até mesmo de maneira profissional, treine diariamente. E aí eu preciso treinar cantando todos os dias, Paula? Não necessariamente. Monte a sua rotina de treino para que você faça exercícios respiratórios em um dia, no outro dia você trabalha só os exercícios de articulação para fortalecer sua musculatura de trato vocal e articulatória, facial. Então, esses exercícios, mesmo que aparentemente básicos, eles são extremamente necessários para o dia a dia do cantor. Eu faço esses exercícios sempre no meu treino para que o meu corpo entenda que todos os dias ele precisa desse estímulo, tudo bem? Então, nós vamos voltar. Nesse exercício de mastigação, eu quero que você pense agora em um som bem leve. Enquanto você está fazendo, você vai sentir a cavidade oral bem aberta, como um bocejo, e nós vamos fazer som. Enquanto mastigamos. Não esqueça da cavidade oral bem aberta. Mais um exercício para você estimular a sua musculatura de lábios, seu articulador lábio e também a sua musculatura facial. Nós vamos agora para um exercício específico da musculatura de língua. A língua é um articulador extremamente importante, talvez o articulador que tenha maior participação na nossa emissão vocal. Por isso, a necessidade de nós sabermos manusear o articulador língua e também de nós entendermos como esse articulador se comporta. Primeiro exercício que nós vamos fazer, você vai girar o articulador na frente dos dentes. Bem devagar. Para o outro lado também. Agora eu quero que você aponte a língua, a pontinha da língua vai para cada lado. Então, eu quero que você aponte a língua alternando os lados. Agora nós vamos trazer essa língua para fora e para dentro, alongar aqui fora e colocar de volta lá dentro. Então, você vai pensar na língua nessa posição,
reta. Vai trazer para fora, vai levar para fora e vai trazer para dentro. Vai levar para fora e vai trazer para dentro. Então, vai ser... Quando ela for para dentro, tente não deixar a pontinha dela alta nesse movimento, né? Para trás. Não, ela vai para fora e volta. Agora nós vamos com a pontinha da língua do lado de fora, cada lado da boca. Para que você tenha domínio sobre o exercício, sobre o movimento do músculo, faça devagar. Depois, se você quiser trabalhar com a agilidade do movimento muscular, aí sim você pode colocar um pouquinho mais de agilidade no exercício. Nós vamos agora tentar colar a língua no céu da boca e abaixar a mandíbula. Você vai ver o freno da língua sendo esticado, sendo alongado. Então, sentiu a língua toda colada no palato duro, toda preenchendo o espaço do palato duro e desce a mandíbula. E a gente vai voltar no exercício de fora e dentro. Um detalhe, quando você fizer esse de fora e dentro, tente considerar o espaço que está aberto sobre a língua, por cima da língua, para que ela não tome todo o espaço dentro da sua cavidade oral e, quando estiver fazendo som, essa língua comprima seu espaço, tensione seu som. Tensão de língua é algo muito comum entre os cantores, pela falta de exercícios específicos para esse músculo. Muitas vezes nós cantamos, temos uma certa nasalidade, temos uma certa tensão, dificuldade de ir na nota aguda, ou vamos na nota aguda com um som muito enrijecido, e o problema está na língua. Então, ela é um articulador fundamental e precisa de um olhar específico. Então, vamos fora e dentro. E agora nós vamos exercitar com a vibração da língua. Eu quero que você pense na forma de uma vogal U. Para alongar esse trato vocal. Vou para a região aguda. Bem alongado. Por que eu não posso fazer? Porque aqui eu gero um padrão de espalhamento dessa língua e de tensão dessa estrutura muscular. A língua está diretamente ligada com a laringe. Se eu tensiono a língua, eu vou tensionar a laringe. E tudo que nós não queremos na prega vocal é tensão. Espaço bem alongado. Então, eu posso caminhar até uma região mais aguda, pensando nesse alongamento, colocando no meu trato vocal uma posição mais alongada para não tensionar a musculatura. Nós vamos agora para outro exercício com a movimentação da língua. E eu quero que você pense em meio da língua. A pontinha vai ficar aqui na parte de trás dos dentes. E nós vamos pensar em essa língua. O meio da língua sobe, encosta no palato duro e desce.
Você pode pensar em ó aberto e em que essa língua vai subir. E a posição dela aqui na frente permanece a mesma. A ponta dela não sobe. Então, nós vamos tentar fazer o exercício com essas duas movimentações. E aí você vai perceber que quando você encosta a língua no céu da boca, o som da sua voz vai para a cavidade nasal. Então, nós estamos trabalhando com distribuição de som entre as cavidades. E aí nós também podemos caminhar para a região mais aguda. E você pode aumentar a velocidade se você já tiver conseguido com facilidade até aqui. Movimentação da língua. É extremamente importante que a sua língua seja uma estrutura muscular móvel, flexível e que você tenha controle sobre ela. É muito comum que quando o cantor canta de maneira intuitiva, ele não tenha totalmente controle sobre essa musculatura. Tenha tensão e nem saiba, ou tenha musculatura flácida e também nem saiba. Então, nós precisamos de consciência no canto. O canto é um ato extremamente consciente e os exercícios vêm justamente para nos ajudar a desenvolver consciência, sensibilidade, propriocepção, resistência, flexibilidade, mobilidade, todas essas qualidades para a nossa estrutura física. Terminamos aqui os exercícios sugeridos para desenvolver a musculatura de língua. Nós teremos mais uma aula sobre os articuladores. Então, essa primeira parte do estudo sobre os articuladores fica de sugestão para você inserir no seu treino e aprender a ter cada vez maior consciência muscular em relação aos articuladores, ao seu trato vocal, também estrutura facial. Não deixe de acompanhar a próxima aula, porque ela será uma sequência dessa série de exercícios voltados para os articuladores. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, ó Deus, para louvar o teu nome.